35 advogados foram presos essa semana em São Paulo, suspeitos de trabalhar para uma organização criminosa. O Fantástico obteve com exclusividade detalhes dessa investigação. Na primeira ela pagou em dinheiro, na segunda parcela que foi depositada, eu tentei dizer para ela que eu não queria mais receber. Ela falou, não tem volta para ela. Esse é Luiz Carlos dos Santos, vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo. Ele foi preso essa semana acusado de receber dinheiro de uma quadrilha que age dentro e fora dos presídios. Ele confessa que participou do esquema e fala sobre a pressão que sofria de uma advogada que trabalhava para o bando. Constantemente eu recebia ameaça. A suspeita sobre o envolvimento do conselheiro foi o ponto de partida para a operação que prendeu 35 advogados esta semana. Outros 5 estão foragidos. A investigação começou há 1 ano e meio, quando a polícia encontrou esta carta no presídio de Presidente Venceslau, onde estão os chefes da quadrilha. Um preso escreveu: o Luiz Carlos do CONDEP está trabalhando com nós. Vai poder ajudar não só com a questão dos direitos dos presos, mas também com relação a alguns benefícios no fórum. Conhece muitos juízes, inclusive desembargadores. O conselheiro ganhava R$5.000 por mês para encaminhar reclamações feitas pelos presos, mesmo que elas não tivessem base real. Causava um efeito encaminhar um ofício por um sistema prisional cobrando providência. Ele também recebia para visitar penitenciárias indicadas pela quadrilha. Qual foi o maior valor que você recebeu? De 8 mil para o hospital disso. O conselheiro disse que pensou em parar, mas foi ameaçado. O motoqueiro mostrou a foto. Você conhece essas crianças? Eu conheço, meus filhos. Então você pensa bem na proposta da doutora. Depois da confissão, o CONDEP decidiu afastar o conselheiro. O CONDEP é um órgão extremamente importante de proteção dos direitos humanos. E a investigação não tem nada a ver com relação ao CONDEP. A investigação é focada no conselheiro. Todo o contato com o conselheiro era feito por advogados contratados pela quadrilha. Mais de 500 mil e-mails da organização criminosa foram interceptados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Os documentos revelam detalhes de como agiam os advogados presos. Eles acabam se valendo das garantias constitucionais do silêncio para ter acesso a presos em presídios de segurança e levar ou trazer informações dessas atividades criminosas. Então não há uma relação advogado profissional-cliente, há uma relação advogado-organização criminosa. A quadrilha recrutava recém-formados. Pessoas que acabaram de sair da faculdade têm algum tipo de dificuldade no mercado de trabalho. Então essa pessoa é convidada para prestar um serviço e aí se a pessoa tiver o perfil para a prática de algum determinado crime, então eles fazem o ingresso, o lançamento dessa pessoa nessa célula R. Célula R é como é chamado o grupo de advogados no organograma da quadrilha. A célula recebia ordem do diretor-presidente, função que era de Valdeci Francisco Costa, até ser preso em junho deste ano. No comando está o Conselho Deliberativo, chefiado por Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, preso há 17 anos. Para despistar a polícia, a comunicação entre os presos e os advogados era feita por códigos. A polícia conseguiu decifrar o texto com essa planilha, encontrada no e-mail de um advogado. O código ST-580, por exemplo, significa "Contem com o nosso apoio". A célula R também tinha outras funções. Dos advogados que estão presos, 3 também tinham a função de cuidar da saúde da cúpula da organização criminosa. Se algum preso ficava doente, se machucava ou queria algum tratamento estético, eram os advogados que contratavam e pagavam os médicos particulares. Entre os pedidos feitos pelos presos estão remédios para impotência, aplicação de toxina botulínica, o Botox, e cirurgia de ginecomastia, para reduzir mamas em homens. Mas nem todos foram autorizados pela Justiça. Esse médico fez atendimentos na penitenciária de Presidente Venceslau. Ele confirma que a negociação era feita por uma advogada. Ela dava relação aos pacientes a serem atendidos. O pagamento era feito em dinheiro, sim. O dinheiro também foi usado para pagamento de cirurgias. Uma delas foi para Marcola, que operou o ombro em junho de 2015. A cirurgia custou R$85.000.
A quadrilha gastou milhões com os advogados. A investigação indica que os valores vão em torno de 6 milhões por ano. E esse dinheiro vem mesmo das fontes de arrecadação, tráfico de drogas, os crimes, enfim. O presidente da OAB em São Paulo diz que se for confirmado que os advogados cometeram crimes, eles podem perder o registro. Nós queremos uma classe, e como é efetivamente na sua grande maioria composta, uma classe que respeite os padrões éticos. Esse especialista em segurança pública faz um alerta para os advogados. Tem que saber que aquilo não é bom. Não se pode fazer uma carreira dessa forma. Vai perder respeito na categoria, inclusive na categoria dele, e não vai ter o retorno que ele espera. Na sexta-feira, a Justiça prorrogou a prisão de todos os envolvidos por mais 5 dias.